Olá, eu sou o Kinarelli e você está no Mundo Office. E dando continuidade na nossa série de aulas de funções mais utilizadas, hoje vamos ver a função arrumar, validação e bloqueio de célula. Nas aulas anteriores, está passando aí abaixo, a gente já fez hiperlink, direita, esquerda, primeira maiúscula, se erro e PROC-EV. Então a gente já revisou todas essas funções. E na aula de hoje a gente vai estar revisando funções novas, né? Novas em termos. Antes de iniciar a aula, gostaria dos seus comentários aí, o que você achou desse novo visual. Então deixe seu comentário a respeito, se está gostando desse novo visual ou não. Se não estiver gostando, nós voltamos para o visual antigo. Não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar o vídeo e principalmente deixar os seus comentários. Na descrição do vídeo também tem bastante informação importante, então dá um pulinho lá para ver o que tem na descrição do vídeo. E vamos para a nossa aula de hoje. Bom, na aula anterior, uma das coisas que a gente fez aqui foi ocultar as nossas planilhas, né? Então a gente não consegue visualizar as planilhas a não ser trabalhar com a parte de hiperlink, ok? Então essa foi uma das funcionalidades que a gente usou na aula anterior, né? E para trabalhar nessa aula, a gente vai precisar desocultar. Então, se você caiu de gaiato nessa aula, não assistiu às aulas anteriores, volta e assiste, tem o cardzinho aí para você assistir às aulas anteriores também, tá? Então, como que a gente vai fazer para tirar a ocultação dessas planilhas? A gente vai vir aqui em Arquivo, Opções, Avançado, e a gente vai vir aqui na Opções de exibição desta pasta de trabalho. E vamos clicar aqui em Mostrar guia de planilha e pronto, nossas planilhas passam a aparecer. A primeira função que eu quero conversar com vocês nessa aula é a função arrumar. Para que serve uma função arrumar? Por exemplo, quando você está trabalhando com um banco de dados e você recebeu um banco de dados e dentro desse banco de dados pode ser que os nomes não estejam corretos, algum campo esteja com espaçamento no final, no início, né? E não esteja alinhado, tá? Então a função arrumar ela serve para isso, para ajustar esse tipo de coisa. Aqui eu deixei propositalmente, por exemplo, o nome do Alexandre. Se vocês notarem aqui, ele está com mais de um espaçamento. Se você notar aqui, o Carlos tem um espaço no início. E no final também ele tem espaçamento. E aqui também, o Marco também está com espaçamento. E aqui também na parte de endereço, tá? Então, é isso que a gente vai arrumar. Então, a função arrumar serve para arrumar esse tipo de situação. Então, a gente vai clicar aqui na coluna C, com o lado direito, inserir uma nova coluna. E vamos trabalhar com a função arrumar. Então, igual arrumar. E o que você quer arrumar? A coluna B2. Fecha o parênteses. Pronto. Se a gente notar aqui, ela está arrumadinha. Se eu arrastar para baixo, ele vai ter arrumado todas as minhas condições que eu tenho na coluna B, né? Então, para mim terminar com isso aqui, Ctrl C, copiar. Venho aqui na B2, venho página inicial, colar especial, valores. Pronto, está arrumadinho. Agora vamos arrumar a parte de endereço. E agora a gente vai trabalhar com esse arrumar com o assistente para vocês entenderem um pouquinho. Porque é importante a gente trabalhar com assistente, às vezes, para a gente descobrir o que significa aquela função, né? O assistente ele sempre traz um descritivo da função. Então ele vem aqui, ó, remove os espaços de uma cadeia de texto, com exceção dos espaços simples entre palavras. O que seria um espaço simples? Por exemplo, Marco Antônio Kinarelli. Então, do Marco para o Antônio, eu tenho que ter um espaço. Se eu tiver mais de um, ele vai remover. É isso que é espaçamento simples. E ao final de cada palavra, né, da palavra composta inteira, eu não posso ter espaçamento nem no final, nem no início, a não ser que eu tenha
uma outra palavra que inicia. Então, é isso que ele vai remover. Então, ele retira a sujeira tanto da direita como da esquerda, tá? E nos seus intervalos, ok? E aqui ele dá um descritivo do texto. É o texto de onde deseja que os espaços sejam removidos, ok? Agora, a gente vai usar a coluna D. Então, a gente vai colocar aqui coluna D. Notem, é até legal aqui no assistente, porque o assistente ele te mostra aqui aspas aonde está iniciando esse texto. Então, você nota que tem espaçamento em branco no início e no final. E ele vai estar arrumando para você. Tá? Então, isso é muito legal. Para colar para lá, copiar, venho na célula D, colar, especial valores, pronto, posso remover minha planilha. Então, a gente falou da função arrumar, ok? Agora, nós vamos em cadastro. A gente ainda não trabalhou com esta guia de cadastro, tá? E aqui a gente vai trabalhar com mais duas coisas. A validação de valores, que a gente vai utilizar hoje uma validação, e depois numa outra aula a gente vai utilizar a função indireto. Então a gente vai trabalhar com a função validação aqui em estado, tá? Então para mim colocar uma validação, eu vou vir aqui, ó, em dados. E aqui no ferramenta de dados, eu vou ter aqui na terceiro item, validação de valores. Eu vou clicar aqui. E aí eu vou vir aqui, permitir de uma lista, que eu vou trabalhar com uma lista. Aí aqui, ó, fonte, eu vou lá em banco de dados, não, tabelas auxiliares, e eu vou selecionar todos os estados, que é o que eu quero. Tá? Então, eu quero todos os estados aqui. Aqui eu tenho algumas informações, ignorar em branco, menu suspenso de célula, tá? E aqui eu vou ter mais informações. Então, por exemplo, eu posso... Vamos colocar assim, sem nada por enquanto. Vamos tirar os dois, para vocês verem. Então, aqui eu tenho um combo onde eu tenho informação. Porém, se eu digitar alguma coisa aqui, ele está me permitindo. Só que eu não quero que seja permitido digitar nada. Então, eu vou voltar aqui em validação. E eu vou vir aqui em alerta. Eu vou clicar aqui em mostrar alerta. E aí eu vou escrever aqui o título do combo. E aqui eu vou escrever selecione uma função através do combo. Então, se a pessoa tentar digitar alguma coisa, a hora que ela der um enter, ele vai dar uma mensagem que você está tratando de estados e para você selecionar alguma informação através do combo, ok? Então, somente através do combo. E aí tem mais um item aqui que é mensagem de entrada. Então, se você quiser deixar sinalizado para a pessoa que ela deve selecionar alguma coisa naquele combo, você coloca aqui, aí você descreve o título e coloca a informação. E quando você fizer isso aqui, der ok, o que ele vai fazer? Ele vai deixar fixo aqui essa informação. Então, quando você clicar nesse combo, ele vai te apresentar a informação que é para a pessoa buscar a informação através do combo, tá? Como eu disse, aqui a gente vai estar trabalhando com uma lista de estado. O estado está primeiro antes de município. Por quê? Porque numa outra aula a gente vai trabalhar com indireto aqui dentro de município. Então, a gente vai ter todos os municípios por estado, né, separado por estado. E aí, quando eu selecionar, por exemplo, Bahia, ele só vai me disponibilizar aqui os municípios referentes à Bahia. Então, isso é muito legal para quando você está trabalhando com cadastro, tá bom? Então, mas isso a gente vai ver numa outra aula, ok? Então, vimos agora a função de validação de valores. E a última função que a gente vai utilizar agora, função não, agora é uma... podemos chamar de função? A gente vai bloquear as células, né? Então, como que a gente bloqueia as células? Por exemplo, nós não vamos mexer nessa aqui, a gente vai para a consulta. Então, o que acontece? Aqui em consulta, eu só posso digitar aqui. Eu não quero deixar que as pessoas digitem nada em nenhum local.
como que eu vou fazer? Eu vou clicar com o lado direito do mouse, eu vou escolher formatação de célula. E eu vou vir em proteção, ela vai estar aqui bloqueada, eu vou colocar desbloquear. Ok? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou vir em revisão e eu vou proteger a minha planilha. Agora, note que o tab nem sai. Ó. Por exemplo, se eu colocar o tab, o cursor em qualquer lugar que der um tab, ele vai vir aqui. Por quê? Porque as demais células estão todas bloqueadas. Ele vai deixar eu posicionar o mouse lá? Vai. Mas ele vai deixar eu digitar? Não. Tá? Ele vai me trazer as informações quando eu digitar o CPF aqui? Vai. Então, vamos lá. Sente-se. Veja que ele traz todas as informações aqui bonitinho. Tá? Então, o bloquear célula, ele tem esse intuito de quando você vai estar trabalhando, por exemplo, quando a gente estiver trabalhando aqui com cadastro, o que a gente vai fazer? A gente vai desbloquear aonde eu posso digitar e aí depois a gente vai bloquear as demais. E aí com isso ele vai fazer o quê? Que quando eu der o tab, ele já vai posicionar o cursor em cada casa que eu posso estar fazendo a digitação. Isto é muito legal, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou poder deixar bloqueada? Não. Por quê? Porque eu tenho um cômodo de informação e aí eu preciso colocar as informações aqui dentro. Então, pessoal, é isso que a gente viu hoje. Aí a gente viu o arrumar, a gente viu a validação de valores e nós vimos também a parte de bloqueio de célula, tá? Na terça-feira teremos aula nova. Aqui embaixo está passando aí que a gente tem aulas às terças, quintas e domingos. E pode haver aulas esporádicas também no canal. Tá bom? Então, surgindo alguma coisa, você deixando no comentário de algo que seja relevante e urgente, eu posso estar providenciando uma aula fora dos dias que a gente tem as aulas normais. Tá bom? A tua aula também poderá ser respondida em um desses dias, tá? O que eu estou querendo dizer, por exemplo, estamos no domingo e você pegou e deixou um comentário que você precisa encontrar como faz uma determinada função que eu não expliquei aqui no canal. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma aula e na segunda-feira você vai ter essa aula disponível no canal, tá bom? Então, é assim que funciona aqui, tá bom, pessoal? Então é isso, espero que estejam gostando. Não esqueça de deixar seus comentários das aulas e principalmente se está gostando do novo visual. E terça-feira temos aula nova no canal. Até terça-feira.